Você acha que conhecemos tudo que existe na Terra? Acredita que nós sabemos todos os animais, já descobrimos todos os animais, digamos assim? Nós conhecemos todas as plantas, todas as energias, as químicas, os físicos, os corpos físicos, os componentes químicos? Não. Essa é uma matéria agora da BBC News Brasil que vem lá da BBC News World, que é as inesperadas descobertas científicas a partir de sensores de testes nucleares. É aqui na Terra, não é o James Webb lá fora. Claro que lá fora nós estamos também descobrindo, mas o que eu vou dizer aqui é sobre as descobertas agora em 2023 de seres, de plantas, de componentes que existem na Terra. Isso é muito legal aprender, eu gosto demais. É sensacional. Chega até a estourar a voz aqui. Vamos então iniciar a leitura reativa. Isso, diminuindo. Bora. Então vamos. Descendo aqui. Uma baleia. Há um grupo de baleias azuis anãs no Oceano Índico que nunca foi visto por olhos humanos, mas cujo canto podemos ouvir. Olha a deixa da matéria. Richard Fisher, jornalistas sênior da BBC Future. Olha, he Fish, que é o Twitter dele. 29 de outubro de 2023 é novinha essa reportagem. Jornalista sênior, então quer dizer que é coisa boa mesmo. Por gerações, essas criaturas nadaram pelo oceano sem cruzar o caminho de nenhum ser humano. Algumas delas atingem até 24 metros de comprimento, pesando 90 toneladas. Se esses enormes animais por acaso encontraram algum barco, esses encontros não ficaram registrados. Até recentemente nem sabíamos que elas estavam lá, um grupo de baleias azuis anãs do Oceano Índico. A descoberta, feita em 2021, é ainda mais impressionante pela forma como elas foram encontradas. Não teríamos encontrado esses grupos se não fosse pelas armas nucleares. Mas o que as bombas atômicas têm a ver com um grupo de baleias? Hum, a resposta está em uma rede global de sensores colocados em alguns dos locais mais remotos do mundo desde a década de 1990. Seus operadores, numa sala de controle em Viena, na Áustria, buscam detectar testes nucleares clandestinos. Ah, mas com o passar dos anos, essa rede também captou muitos outros sons e estrondos por todo o oceano, solo e atmosfera, e isso se revelou um benefício surpreendente para a ciência. A história de como as baleias azuis foram encontradas remota à década de 1940, quando os seres humanos descobriram que podiam liberar o terrível poder do átomo. Após o teste de Trinity, primeiro teste nuclear da história, conduzido pelos Estados Unidos em 16 de julho de 1945, e o bombardeio do Japão, surgiram-se décadas da instabilidade e medo enquanto as nações corriam para formar seus próprios arsenais e testar armas cada vez mais poderosas. Após 50 anos, muitos governos aceitaram que a transparência era necessária. Para evitar a escalada nuclear, o mundo precisava de uma forma de saber se alguma nação ou agente estava realizando testes não autorizados. Só então elas poderiam confiar umas nas outras. Assim, na década de 1990, várias nações assinaram e ratificaram o Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares, o CTBT, incluindo o Reino Unido e muitas potências nucleares da Europa Ocidental. Alguns países não aderiram, incluindo China, Índia e Estados Unidos, para variar, né? Embora essas resistências tenham feito que o tratado não entrasse em vigor, o processo criou uma norma global para contratestes. E o que é crucial também levou ao estabelecimento de uma rede capaz de detectar uma detonação nuclear em qualquer lugar do planeta ou da Terra. Com sensores em todo o mundo, o Sistema Internacional de Monitoramento, gerido pela organização CTBT em Viena, tem funcionado desde então, com mais de 300 instalações em todo o mundo. Elas podem detectar o som, as ondas de choque e os materiais radioativos de explosões nucleares. Isso inclui mais de 120 estações sísmicas, 11 microfones hidroacústicos nos oceanos, 60 estações de infiltração que captam ruídos inaudíveis de frequência muito baixa e 80 detectores de partículas ou gases radioativos. Muitas instalações podem ser encontradas em locais tranquilos e relativamente desertos. Os Estados Unidos, por exemplo, operam uma estação na ilha Wake, no Pacífico, um dos atóis mais isolados do mundo,
Outra podem ser encontradas na Antártica, desculpa. No entanto, algumas estão um pouco mais próximas dessa civilização, como a rede sísmica na aldeia de Larritas, no Texas, a 600 quilômetros a oeste de San Antônio, ou a estação de rádio Nucleus, em Sacramento, na Califórnia. Sua ampla distribuição significa que, se houver uma detonação nuclear em algum lugar da Terra, os operadores da sala de controle de Viena saberão, diz Cioli Pérez Campos, diretora da divisão do Sistema de Monitoramento Internacional, IMS, na sigla em inglês, da CTBTO, na Áustria. Abre aspas. Onde quer que aconteça, temos as tecnologias para detectar, diz ela. Abre aspas novamente. Se houver um teste nuclear subterrâneo, temos a tecnologia sísmica para identificá-lo. Se o teste for subaquático, temos as estações e hidroacústicas. Se acontecer na atmosfera, então temos o infrassom. E as estações de radionuclídeos nos permitem distinguir se havia um componente nuclear. Essa é a prova definitiva. De fato, quando a Coreia do Norte realizou testes com armas nucleares nas décadas de 2000 e 2010, vários sensores químicos sísmicos do MS captaram as ondas e as explosões, confirmadas pelas análises de isótopos radioativos na atmosfera. A rede também detectou grandes explosões não nucleares, como a enorme explosão do porto de Beirute em 2020 ou a erupção vulcânica de Tongarruga, Apai, em janeiro de 2022. Recentemente, no entanto, a rede de monitoramento nuclear IMS descobriu muito mais do que grandes explosões. Ao longo da última década, à medida que o acesso científico aos dados se abriu, pesquisadores recorreram ao IMS para detectar eventos que, de outra forma, poderiam passar despercebidos. Isso inclui o canto das baleias, mas também muito mais. Em junho, centenas desses cientistas reuniram-se numa conferência em Viena com compartilhar de suas descobertas. Pesquisadores da Alemanha mostraram como os sensores hidroacústicos da rede podem monitorar o ruído produzido pelo transporte marítimo. Uma equipe do Japão apresentou descobertas sobre como usar o MS para estudar a atividade vulcânica submarina, e um pesquisador brasileiro falou sobre o infrassom gerado pela aurora boreal e pela aurora austral. Olha o brasileiro! Outros descreveram esforços para detectar à distância a queda de geleiras, uma avalanche, com base em pesquisas anteriores que usaram a rede para monitorar a formação de icebergs a partir da ruptura de geleiras na Antártida. A física Elizabeth Silber, dos Laboratórios Nacionais Sandia do Novo México dos Estados Unidos, até demonstrou como os detectores do MS captaram uma bola de fogo que passava pela Terra. Um meteoroide maior do que 10 centímetros que gerou ondas de choque ao atingir a atmosfera terrestre em 22 de setembro de 2020. Nossa, ela é tão pequena, mas gerou tanta coisa. Até detectou 22 centímetros. Quanto às baleias azuis anãs, uma subespécie tropical da baleia azul, elas foram descobertas quando pesquisadores na Austrália decidiram ouvir um pouco mais de perto os sons do oceano usando a rede hidroacústica do AMS. Em 2021, uma especialista em bioacústica, Emanuele Leroy, da Universidade de Nova Gales do Sul, em Sydney, e colegas analisaram o canto de várias populações de baleias no Oceano Índico Central. Alguns anos antes, um novo som havia sido registrado como o Canção dos Chagos, ou Diego Garcia Don't Sleep, em homenagem ao local onde foi detectado, ao atol Diego Garcia, no arquipélago de Chagos. À época, 5 cientistas de baleias azuis eram conhecidos no oceano. 5 grupos de baleias azuis eram conhecidos no Oceano Índico, juntamente com populações de baleias de Omura, mas não ficou claro qual grupo a canção de Chagos pertencia. Os cientistas sabem que cada grupo tem cantos fortemente personalizados, o que significa que podem ser classificadas em populações acústicas, e este não batia. Leroy e seus colegas perceberam que a rede IMS lhes permitia estudar o canto de Chagos ao longo de quase 2 décadas, em vários locais do oceano, desde o Sri Lanka até a Austrália Ocidental. A análise concluiu que o canto Chagos deve pertencer a uma população inteiramente nova de baleias azuis anãs. Encontrar esse grupo foi uma boa notícia significativa, porque as baleias azuis anãs são muito raras.
No século XX, as baleias azuis foram caçadas até quase sua extinção, passando de estimadas 239 mil na década de 1920 para o mínimo de cerca de 360 em 1973. Quando o arquiteto os arquitetos do OMS construíram a sua rede de detecção, fizeram-no na esperança de que o mundo fosse um pouco mais seguro. O que é realmente surpreendente para mim é que essas pessoas inteligentes decidiram que os testes nucleares são um perigo para a humanidade e só escreveram um tratado dizendo vamos parar com isso, mas também criaram as tecnologias para monitorá-los. Isso é colocar a ciência e a tecnologia em bom uso pela humanidade, diz Pérez Campos. Mas, mesmo com essa visão, os fundadores da rede provavelmente não previram todos os usos do OMS hoje. Os mais de 300 estações evoluíram para que o sistema se tornasse a rede de escuta planetária definitiva. Neste momento, em locais remotos por todo o mundo, sensores estão monitorando a humanidade e a natureza em busca de sons e estrondos de que outra forma poderiam passar despercebidos. E isso inclui uma família de baleias cantando uma canção única. Podemos não ser capazes de observar esse grupo esquivo, mas mesmo assim, elas podem ser ouvidas. Olha que magnífico essa leitura de hoje. Eu espero que tenha gostado.